Vamos falar agora um pouquinho da semiologia da estenose da válvula mitral. A estenose da válvula mitral é quando ela não se abre bem, né, gerando um estreitamento à passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, que acontece na diástole, no enchimento ventricular esquerdo. Se eu tenho essa estenose, aumentam as pressões de enchimento no átrio esquerdo. As pressões sempre se aumentam retrogradamente. Então, aumentando a pressão, essa pressão é transmitida para a circulação pulmonar, gerando aumento da pressão hidrostática na circulação pulmonar e extravasamento de líquido para o interstício pulmonar, causando dispneia, falta de ar. Além disso, essa sobrecarga de pressão no átrio esquerdo dilata o átrio esquerdo. O átrio esquerdo não tem camada muscular para hipertrofiar, fazer uma hipertrofia concêntrica. Então, ele se dilata, ele faz uma hipertrofia excêntrica. Essa dilatação do átrio, ela pode gerar arritmias atriais. E a mais frequente é a fibrilação atrial, em que o átrio perde a capacidade de contração rítmica. Essa fibrilação atrial pode gerar trombos dentro do átrio esquerdo, gerando fenômenos tromboembólicos. Então, esse trombo, ele passa para o ventrículo esquerdo, para a aorta, e ele vai andando pela circulação até que ele encontre um vaso que tem um calibre menor que ele e ele obstrui esse vaso. Isso geralmente ocorre na circulação cerebral, gerando um evento agudo cérebrovascular isquêmico, um AVC isquêmico. Portanto, o paciente que tem fibrilação atrial e que tem estenose mitral, ele precisa ser anticoagulado para evitar esses eventos tromboembólicos. Então, fibrilação atrial e dispneia são sintomas muito frequentes nesse paciente com estenose mitral. Essa dilatação do átrio, ela também pode comprimir o esôfago em casos mais graves, gerando disfagia, dificuldade de deglutição. Essa dilatação do tronco da artéria pulmonar, por causa das pressões aumentadas ali, que advém da transmissão pelo átrio esquerdo, essa dilatação do tronco da artéria pulmonar pode comprimir também o tronco da coronária, gerando angina, dor no peito. Esse paciente, ele pode ter fadiga, astenia. E qual que é a etiologia principal da estenose mitral? 99% dos casos é por doença reumática. Febre reumática na infância, gerando uma cardite reumática com degeneração progressiva dessa válvula, e lá na terceira, quarta década de vida, esse paciente vai apresentar sintomas dessa degeneração valvar, dessa cardite reumática, degenerando a válvula e podendo evoluir com essa estenose mitral. Outras causas são muito menos frequentes, causas congênitas, outras doenças infiltrativas, são menos comuns. Esse aumento da pressão dentro da circulação pulmonar também pode gerar hemoptise ou hemoptóicos, tosse com sangue, né, por causa da pressão de enchimento muito aumentada no tronco de artéria pulmonar. E se isso for progredindo, essas pressões de enchimento, elas vão passando para o lado direito do coração, retrogradamente, da circulação pulmonar para o ventrículo direito, para o átrio direito. Aí você pode ter turgência jugular, hepatomegalia, edema de membro inferior em fases mais avançadas da doença, certo? O que você vai ter de achado no exame físico desse paciente? Então, a gente vai ter o ictus, ele não vai se alterar. Essa doença, ela poupa o ventrículo esquerdo. Como é uma estenose mitral, as pressões se aumentam dali para trás, retrogradamente. Então, ictus não vai se alterar, certo? Pulso arterial não vai se alterar. Então, o que você pode ter na palpação? Você pode ter um frêmito. Se o turbilhonamento de sangue for muito intenso e gerar um sopro alto, você pode ter um frêmito, que é a sensação tátil do sopro ao palpar o foco mitral.
E aí isso é mais perceptível quando você joga o paciente em decúbito lateral esquerdo e aproxima mais a sua mão da região do foco mitral. Você pode ter uma B1 hiperfonética, gerando um choque valvar. Então, quando a válvula mitral fecha, como ela está calcificada, degenerada, ela pode gerar um som mais alto, uma primeira bulha mais alta, e isso gerar um choque valvar. Mas como eu falei na estenose aórtica, nas doenças mais avançadas, a mobilidade da válvula é muito diminuída. Então, gera hipofonese de B1, e aí não vai ter choque valvar. Certo? E na ausculta? Na ausculta você pode ter um ritmo cardíaco irregular por causa da fibrilação atrial. Você não vai ter bolhas acessórias, pelo contrário, é impossível ter uma B4 num paciente com fibrilação atrial, já que a B4 ela depende da contração atrial. Se você tem fibrilação atrial, você não tem contração atrial, certo? Você vai ter um sopro, e esse sopro é mais audível no foco mitral e é mais audível também quando eu faço o decúbito lateral esquerdo e aproximo o foco mitral do meu esteto. Ele é um sopro diastólico. A válvula mitral não se abre bem na estenose mitral. E em que momento, em que fase do ciclo cardíaco que ela deve estar aberta? Na diástole. Ela se abre para o sangue passar do átrio para o ventrículo esquerdo. Então é um sopro diastólico. Como que eu localizo ele entre as bulhas? Ele vai ser entre a B2 e a próxima B1, depois de B2, tá? E ele é um sopro mais baixo, mais grave, é um ruflar. Tum, tá, tum, tá, certo? Ele é diastólico, mais grave, mais audível no foco mitral, com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Ele não costuma se irradiar, pode irradiar um pouquinho para a região de linha axilar, mas não costuma se irradiar, é um sopro menos intenso, certo? Então, basicamente, é isso que eu vou ter alterado no exame físico do paciente com estenose mitral. Quando o paciente tem uma frequência cardíaca aumentada, inclusive quando ele entra em arritmia, é uma causa muito comum de descompensação também. Porque se a frequência aumenta, o átrio tem menos tempo para se esvaziar. Ele já tem aquele volume de sangue que ele tem que passar por um orifício menor. Se o tempo de diástole diminuir, porque os intervalos do ciclo cardíaco estão mais encurtados pela frequência cardíaca aumentada, isso vai gerar mais dispneia. Esse paciente pode entrar em edema agudo de pulmão na vigência de um ataque cardíaco, de um ataque à arritmia. Então, o beta-bloqueador no paciente que está com congestão pulmonar por estenose mitral, ele é uma das pouquíssimas situações em que ele vem bem indicado, porque você diminuindo a frequência cardíaca, você aumenta o tempo diastólico e facilita para esse átrio se esvaziar e encher o ventrículo esquerdo, né? Além de diurético, para poder manejar esse átrio, conseguir manejar melhor essa volemia. A gente sabe que a estenose mitral ela é muito mais comum em mulher do que em homens, numa proporção de 2:1. E às vezes, essa paciente descompensa durante a gestação. Às vezes ela nem sabe que tem estenose mitral, e como a gestação é uma situação de hipervolemia, esse átrio que já está com dificuldade de lidar com o volume que ele tem que esvaziar dentro do ventrículo esquerdo, enchendo o ventrículo esquerdo, ele tendo que lidar com um volume maior, a chance dessa paciente gestante ficar sintomática, inclusive fazer um edema agudo de pulmão, uma arritmia durante a gestação, é muito grande. Então, muitas vezes a gente descobre nessa fase da mulher, certo? Apareceram sintomas, como eu falei, em relação à estenose aórtica, tem indicação de intervenção, de procedimento, que pode ser cirúrgico ou percutâneo, para abrir essa válvula ou trocá-la por uma prótese, certo? Porque sendo um problema estrutural anatômico, não adianta medicação. As medicações ajudam na sintomatologia e elas vão ser iniciadas sim, até esse paciente resolver esse quadro, assim como na estenose aórtica, só que isso não é um tratamento definitivo, certo? O paciente vai precisar de uma intervenção. Então, o nosso fluxograma, ao avaliar uma valvopatia, é sempre em passos. Primeiro passo, definir se ela é importante. O eco faz isso, né? Pode ser leve ou moderada, aí não tem indicação de intervenção.
Só se beneficiam de intervenção nas valvulopatias os pacientes sintomáticos ou com complicações. Então, vi que é importante pelo eco. Etiologia é importante também, o eco que me define, a causa, porque isso vai me ajudar na definição de intervenção. Qual a intervenção que esse paciente vai fazer? Visto isso, eu vou para o terceiro passo. Tem sintomas? Se tem sintomas, ponto, o paciente vai para a intervenção. Não tem sintomas, eu vou avaliar complicações. No caso da estenose mitral, é a fibrilação atrial, a hipertensão na artéria pulmonar, que pode inclusive gerar disfunção de ventrículo direito, né? E aí, se eu tiver uma hipertensão pulmonar que está passando já para o lado direito do coração, eu posso inclusive ter um sopro de insuficiência pulmonar, que a gente chama de sopro de grano steel, ou de insuficiência tricúspide, porque a pressão está muito aumentada ali e gera uma regurgitação funcional dessas válvulas, certo? Espero que essas dicas tenham ajudado a vocês a estudarem aí para as próximas provas de semiologia.